A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, os nossos amigos. Você que neste dia de hoje está conectado na internet, nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, para nós meditarmos neste dia de hoje. Esta palavra ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 14, apenas o verso de número 28, que diz a palavra de Deus: Qual, pois, de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Hoje nós vamos falar sobre dívidas pagas. E eu li esse texto para que nós pudéssemos fazer um comentário sobre esta passagem. Esta passagem está dizendo: qual, pois, de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, fazer uma construção ou investir em algo. E olha o que a palavra de Deus diz: não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. A nossa vida, o nosso dia a dia, ela se resume nessas palavras. Nós vivemos um momento em que a população em geral, não vamos generalizar, mas muitos vivem uma situação financeira complicada, delicada, difícil. Talvez você possa ser uma exceção, mas nós sabemos que a maioria ela passa por essas dificuldades. E quando nós não planejamos a nossa vida, nós geramos dívidas, que essas dívidas ela vem nos tirando o sono. Essas dívidas ela nos levam a perdas com amigos, trabalho, família, e muitas delas causam depressão. Ou seja, nós começamos a lembrar dos tempos passados. Nós começamos a lembrar dos tempos a qual não tínhamos dívidas. Nós começamos a lembrar dos tempos a qual a nossa vida era um mar de rosa, tudo no seu devido lugar. Nós deitávamos, dormíamos e acordávamos para o novo dia. A nossa convivência era cheia de amigos, amizade. O nosso trabalho fluía bem. E nós começamos a lembrar desses momentos. E a depressão ela começa a tomar conta da nossa vida, porque os dias atuais a qual vivemos não condiz com esses dias passados. Isso aí causa um desconforto muito grande, nos levando a sofrer. E como eu disse, entramos em depressão porque enxergamos os dias de hoje muito difícil e não vemos uma luz no fim do túnel. Perdemos muitas coisas boas: trabalho, amigo, família, nosso relacionamento conjugal vive em decadência. Aleluia. Porque nós não nos adequamos a este verso
a qual eu li? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Aí a depressão, ela toma conta da nossa vida. Mas não é só a depressão que vem. Junto com a depressão também vem a ansiedade. A depressão é aquela lembrança do passado. Aquilo que já vivíamos não temos hoje mais. E nos vai consumindo ao pouco. Agora também, essas dívidas, elas nos causam também ansiedade. Por que ela causa ansiedade? Porque nós olhamos para a situação a qual nós estamos vivendo e nós queremos uma melhora rápida e não conseguimos. Vivemos ansiosos, querendo que as coisas mudem, melhore. E entra dia, sai dia, vem semana, meses, e a tendência é só piorar. Ficamos ansiosos, vamos sofrendo por causa do futuro, que ele não chega da forma que nós queremos. Ele não chega da forma que nós queremos. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Vamos fazer uma leitura no livro de Mateus, no capítulo de número 18, para que nós começamos a entender o que esta palavra ela quer falar conosco. O que esta palavra, questão de dívida, questão de se programar na vida, o que ela quer dizer com os nossos dias atuais. A palavra de Deus no capítulo de Mateus, capítulo 18, do verso 23 em diante, ele vai narrar a história de um servo, de um homem endividado. Um homem que tinha suas dívidas. Mas o seu senhor chama ele, e ele não tem com o que pagar esta dívida. E o seu senhor autoriza ele, autoriza a ser vendido, ele, a sua esposa e seus filhos. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 23 de Mateus capítulo 18. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos, quis cobrar. E começando a fazer a conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 talentos. Este homem devia para o seu senhor. E não tendo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha, que a quantia, a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, seja generoso comigo, e tudo lhe pagarei. Verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoando a sua dívida. Como eu disse, por mais que a sua situação esteja difícil, por mais que a sua situação esteja complicado, a palavra está dizendo dívida, mas vamos trazer ela para a situação nossa do dia a dia. As dificuldades do dia a dia. Nós vemos que este homem, o seu senhor chama ele para prestar conta, e ele devia uma certa quantia e não tinha como pagar. E naquele momento, o seu senhor não teve piedade. A princípio não teve piedade. Já que ele não tinha com que pagar, o seu senhor autorizou que ele fosse vendido, ele, a sua esposa e seus filhos, para que a dívida fosse ressarcida, fosse restituída, fosse pago. Não é assim
os dias que vivemos. Existem dívidas hoje que levam uma prisão de um cárcere, ou uma prisão dentro de casa. Nós não conseguimos sair, porque existe cobrança de todos os lados. Aleluia. Nos tornando a nossa vida mais difícil ainda de se viver. Mas nós vemos aqui que este homem, ele reverenciou o seu Senhor, ele se prostrou, e ele clamou sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos. E esse Senhor teve piedade, teve compaixão e perdoou a sua dívida. Esses são os dias que nós vivemos. Quantos perdão você já recebeu? Quantas dívidas Deus já perdoou da minha vida, da tua vida? E eu pergunto para você, qual é a gratidão que nós mostramos a Deus por todos esses benefícios que Ele tem nos feito? Qual é a gratidão? O homem, a mulher, o jovem grato, ele é recompensado. Mas o homem, a mulher, o jovem ingrato, ele não vai ser recompensado. Ele vai ser punido. E isso não estou lançando algo para a sua vida, mas é a própria palavra de Deus que está dizendo. E na sequência dessa leitura de Mateus, do servo, que o seu Senhor perdoou a sua dívida, vai dizer a respeito disso. Aleluia. Nós vamos ler na continuação o verso 28. Ele vai dizer assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Este homem, ele devia 10 talentos a seu senhor. Não tinha como pagar. Era para ser vendido ele, a sua esposa e seus filhos. Porém o seu senhor teve compaixão dele e perdoou a sua dívida. Mas ele também tinha alguém que devia para ele. E a palavra está dizendo assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Ele lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Aleluia. A nossa vida, ela se resume em ação e reação. Aquele homem, ele clamou ao seu Senhor, foi uma ação dele. A reação do seu Senhor veio em forma de perdão. Perdoou as suas dívidas. E agora ele se depara com uma situação inversa. Agora ele não é o servo, ele se torna o senhor do seu conservo. Ele encontra o seu conservo, que ele devia 100 dinheiros. Ele teve a dívida dele perdoada. Mas a palavra está dizendo que ele pegou aquele homem e sufocava ele. Aleluia. Pedindo para que lhe pagasse. Prendeu ele, até que ele pagasse para depois ser solto. E olha o que aconteceu com ele. O seu senhor, sabendo disso, encontrou ele e entregou aos atormentadores. Aleluia. Para que só soltasse ele após ele pagasse. Então essa é a nossa vida. Nós somos perdoados, nós recebemos o bem de Deus. E o que nós retribuímos? Agora a retribuição eu não estou dizendo a Deus. Eu estou dizendo aos nossos semelhantes, aos nossos amigos, aqueles que necessitam de nós. Qual é a nossa retribuição? Aleluia.
Nós tivemos a nossa dívida perdoada. E agora nós vamos naquele que nos deve. E vamos sufocar, vamos prender. Para que ele possa nos pagar. Aleluia. Aí vem a condenação sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos ler o que diz. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo. A mesma coisa que ele pediu para o seu senhor, este conservo está pedindo para ele. Seja generoso para comigo. O seu senhor lhe perdoou a sua dívida. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. E vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: mau servo, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Aleluia. Este homem suplicou ao seu senhor, suplicou ao seu senhor para que lhe perdoasse, mas não ofereceu perdão. Não ofereceu perdão. Aleluia. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Isso é o Senhor dele falando com ele. Indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha a situação. Este homem era para ser vendido como escravo. Quem era vendido para ser escravo. Era para ser vendido ele, a sua esposa e seus filhos. Aleluia. E ele clamou perdão, ele clamou misericórdia e foi ouvido. Porém, na hora de ele retribuir o bem, ele não retribuiu. Ele não foi misericordioso, ele quis sufocar aquele homem. Ele prendeu, aleluia, para que ele fosse solto após ele pagar. Esse é o homem. Esse é o homem que se chama eu, que se chama você. Esse é o comportamento humano. É o comportamento carnal. O ser humano carnal é esse tipo de homem. Ele pede para si, mas não tem nada para oferecer a ninguém. Ele clama misericórdia para si, mas não é misericordioso. Aleluia. Ele clama perdão, mas não perdoa. Este é o homem carnal. Este é o homem carnal. Mas existe um homem que veio à face da terra, como eu e você. Este homem sentiu frio, este homem sentiu calor, esse homem sentiu fome, esse homem se cansou a ponto de, num barco, ele dormir em meio à tempestade. Era um homem de dor, igual eu, igual você. Porém não cometeu pecado. Foi justo. Esse homem é Jesus. Ele nos ama, independente das nossas dívidas. Ele nos ama, independente daquilo que temos cometido. Ele nos ama, independente se somos bonitos, se somos feios. Porque para eles todos nós somos bonitos, porque somos a sua imagem e semelhança. Este homem nos ama, não pela nossa conta bancária, não pela nossa riqueza. Ele ama porque Ele nos ama. Ele nos ama. Esse homem se chama Jesus. A palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 8. Olha a prova do amor de Jesus. Este servo não teve amor por o seu conservo, porém, clamou e pediu amor e perdão a ti.
Olha o que diz sobre o amor de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu não estou falando sobre a nossa condição. Eu estou falando este amor sobre a minha vida e a tua vida, da forma que você está aí hoje, me ouvindo, me assistindo, desse mesmo jeito que você está. Deus te ama. Ele te ama. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 6, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Olha a prova de amor. Ele morreu na cruz do Calvário mesmo por nós, mesmo sendo pecadores. Este é o amor. É o amor verdadeiro. Este é o amor verdadeiro. Ele não está olhando para a dívida que nós temos. Ele não está olhando. Sabe por quê? Porque a dívida que nós temos, ou tínhamos, com Ele, essa dívida já foi paga. Você era digno de morte, eu era digno de morte, nós éramos dignos de morte, porque não tínhamos como pagar, não tínhamos o que oferecer em troca dessa dívida. Aleluia. Mas Jesus, Ele pagou esta dívida. Jesus pagou a minha dívida, Jesus pagou a sua dívida. Aleluia. Algo que você não poderia pagar, algo que eu e nós não poderíamos pagar, mas Ele pagou. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 53, o verso de número 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, sobre Ele, todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o verso 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é transgressões? O que é transgredir? Quando você transgride a lei, você desobedece a lei. Quando você desobedece a lei, vem punição para a nossa vida. Aleluia. E a palavra de Deus está dizendo, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, esse castigo era para nós, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Isso era a nossa dívida. Nós estávamos sendo conduzidos ao matadouro. Nós estávamos sendo conduzidos a um paredão para sermos fuzilados. Aleluia. Não tínhamos mais recurso para não sermos executados. Não tínhamos mais a quem recorrer aqui na terra para que essa sentença ela não fosse cumprida. Era para estar eu, você, nós naquele paredão, e alguém com a metralhadora fuzilando. Aleluia. Mas Ele prova o seu amor por nós. Aleluia. Mesmo nós sendo pecadores. Aleluia. Mesmo nós sendo errados, mesmo nós estando indo no caminho da morte para sermos executados, aí Ele aparece
E diz assim: Ricardo, João, Antônio, Marcos, Benedito, aleluia, tome outro caminho, tome o caminho da vida, deixa o caminho da morte que eu sigo por você, aleluia. Esse foi o meu Jesus, o seu Jesus, aleluia, que te livrou do caminho da morte, aleluia, te colocou no caminho da vida, aleluia. E Ele mesmo se entregou, Ele comprou esta dívida com a tua vida, ou seja, com a vida dele, aleluia. Era para você, era para mim, era para nós estarmos naquela cruz, era para nós sermos mortos, aleluia. Mas Ele teve compaixão da nossa vida, porque Ele sabia, aleluia, que um dia nós iríamos, aleluia, ouvir esta palavra. Ele sabia que um dia haveria mudança, aleluia. Aquele iníquo, aquele que praticava as coisas erradas, ele depositou confiança, ele acreditou, aleluia, que um dia esta vida seria transformada, aleluia. E hoje nós estaríamos aqui ouvindo e falando deste homem chamado Jesus, aleluia. Este homem chamado Jesus, ele nunca vai vender você e a tua família por causa de uma dívida. A sua dívida ele já comprou, ele já tomou sobre si, aleluia. É este Jesus que eu quero dizer para você no dia de hoje. É este Jesus, aleluia, que foi martirizado. É esse Jesus que entrou, aleluia, montado num jumentinho e foi desacreditado. É este Jesus, aleluia, que a multidão disse: solta Barrabás e condena, crucifica Jesus, aleluia. Um homem puro, sem pecado, sem culpa nenhuma, mas foi condenado à morte porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todos os nossos erros, aleluia. Tomou sobre si todas as dores e foi ferido pelas nossas transgressões, erro nosso destinado à morte. Esse castigo era para nós, mas ele tomou para si. E o que nós vemos num dia como hoje, em que muitos comentam algo desse Jesus? O que passa na sua mente? O que passa na sua mente? Todo esse benefício que ele fez pela minha e pela sua vida, que valor ele tem na nossa vida? Qual é o valor que nós estamos dando a este sacrifício feito por nós? A palavra de Deus diz em Lamentações 3:21, quero me recordar, ou seja, quero trazer à lembrança tudo aquilo que me traz esperança. O que pode trazer esperança para quem está endividado? O que pode trazer esperança para quem está cheio de problemas? Aleluia. A esperança são dias melhores. A esperança são cura, são dívidas pagas. E a palavra de Deus está dizendo que ele levou sobre si toda a enfermidade. Ele pagou, aleluia. A cédula ele pegou e rasgou, aleluia. Nós éramos para estar mortos, mas ele deu a vida por nós. Aleluia. Traga a sua lembrança
traga a sua lembrança nesse dia de hoje. Lembre daquele homem naquela cruz, no meio de dois bandidos, de dois marginais. Aleluia. Feito pecador. E não tinha culpa nenhuma. Porque ele tomou sobre si todas as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E qual é a lembrança neste dia que vem na sua mente? Deste ato memorável que Jesus fez. E nós vemos que na palavra de Deus, nós já estamos chegando ao final. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Números, capítulo 35, verso 33, que nenhuma expiação pela terra será feita por causa do sangue que nela foi derramado. Jesus morto naquela cruz, crucificado, o seu sangue verteu naquela cruz, desceu até a terra. E a palavra de Deus diz em Número que aqui o sangue derramado na terra, ele contaminava a terra, ele precisava ser expiado, ter uma expiação. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que a terra só seria expiada com o sangue daquele que derramou. Ou seja, aquele que matou tinha que ser morto. Aquele que matou tinha que ser morto, para que o seu sangue também fosse derramado, para que houvesse expiação ali, para a purificação da terra. E está lá Jesus crucificado, o seu sangue vertendo na terra, e no seu julgamento, aleluia, estava ele, Barrabás. Foi deixado para o povo decidir quem alcançaria a liberdade naquela data, a qual um era liberto. Barrabás, um bandido. Jesus, um homem puro, sem pecado. Mas o povo escolheu libertar Barrabás e crucificar Jesus. Aquele sangue derramado ali, aleluia, para ser expiado, o sangue daquele que o derramou tinha que ser derramado. Deus tinha que punir todo aquele povo. Todo aquele povo era para ser punido. E nós lemos aqui em Romanos 8, Romanos 6 e verso 8, que eu já li, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo ingratos, mesmo nós não sendo merecedores, Ele ainda nos amou. E a maior prova Ele deu na cruz, se oferecendo por nós. E nos seus momentos finais ali, aleluia, Ele clama ao Pai, Ele intercede pela vida do povo, porque era para o povo ser destruído, porque foi o povo que clamou para que o sangue dele fosse derramado, ou seja, para que ele fosse morto na cruz. Então o sangue do povo tinha que ser derramado também. Aleluia. E Jesus prova o seu amor mais uma vez. Aleluia. Lucas capítulo de número 23. Lucas capítulo de número 23 e o verso 34. Vamos ver o que diz. Lucas 23 e verso 34, que diz. Vamos ler o 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Mas Jesus estava no centro. E Jesus dizia, olha o que Jesus dizia, olha a prova de amor para com o povo: Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que fazem. Jesus provando mais uma vez o seu amor, intercedendo por aquele povo, porque se o Pai não perdoasse, matava todos. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus clamou por este povo. Depois de tudo isso que nós falamos, eu iniciei esta mensagem. Aleluia. Com uma palavra que está em Lucas capítulo 14, verso de número 28, que diz assim: qual, pois, de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro fazendo conta para saber se pode acabar? Falamos de dívida. Aquele que não faz plano, que não planeja a sua vida, ele se enche de dívida. Falei também do credor, aleluia. Falei de um homem, ou seja, que devia 10 talentos para o seu senhor e não tinha com que pagar. O seu senhor ordenou que fosse vendido ele, a sua esposa e seus filhos para cobrir aquela dívida. Mas ele clamando, aleluia, o seu senhor se moveu de íntima compaixão e perdoou ele. E saindo ele dali, ele encontra o seu conservo que lhe devia 100 dinheiros. Mas ele não perdoou. Ele foi perdoado, mas não perdoou. Aleluia. E ele sufocando aquele homem e dizendo: paga-me, paga-me. Aleluia. Prendeu aquele homem para que ele fosse solto após pagar o que devia. Mas o seu senhor soube disso, trouxe ele à sua presença, entregou na mão dos torturadores, atormentadores, para que ele fosse castigado até que restituísse tudo aquilo que devia. Porque ele recebeu um perdão, mas não perdoou. Aleluia. Ele recebeu uma bênção, mas não foi um abençoador. Aleluia. Até nós chegar no final desta mensagem, mostrando para você que o homem, ele é falho. Este homem sou eu, é você. Nós somos falhos, somos ingratos. Aleluia. Mas Jesus não é falho, ele é perfeito. Jesus não é ingrato, Jesus, ele é grato. Aleluia. Prova disso que tem em Romanos, que ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estando cheios de dívidas, ele nos amou. E essa dívida a qual nós tínhamos é dívida de morte. Nós estávamos caminhando, aleluia, aleluia, rumo à morte, à condenação, porque não tínhamos com o que pagar. Aleluia. Mas Jesus, ele vem ao nosso encontro. Aleluia. E olha para nós e diz: muda a direção da tua vida. Este caminho que você está seguindo é o caminho da morte, mas eu tenho vida e vida abundância para você. Aleluia. E ele tomou, aleluia, o meu lugar naquele caminho de morte. Ele tomou o seu lugar naquele caminho de morte. Aleluia. A sentença da minha vida, aleluia, ele tomou para ele. No julgamento, aleluia, foi liberto um condenado e foi condenado um inocente. Na nossa vida também foi a mesma coisa. Nós éramos condenados e estamos indo em direção à morte. Mas agora não é o povo que clama, mas é ele, o próprio Jesus, que se oferece em sacrifício vivo pela minha vida e pela tua vida. Comprando, dando liberdade a nós. Mesmo pecadores, mesmo errados, tirou todo o nosso pecado e colocou sobre ele. E caminhou até a morte. E morte de cruz, uma morte vergonhosa.
Aleluia. Aleluia. Este homem que chegou até o seu Senhor e teve a sua vida, a sua dívida perdoada, sou eu e você. Aleluia. Este homem somos nós. Nós chegamos até a presença de Jesus e Ele perdoou a nossa dívida. Ele tomou sobre si. Isaías 53 nós lemos, em verso 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele tomou sobre si. Agora eu pergunto para você, para nós encerrarmos. Eu não vou perguntar o que você tem feito para o seu próximo, porque isso não é difícil. As obras não são difíceis. Eu posso perdoar o meu próximo. Eu posso ajudar o meu próximo. Mas quem me perdoou não foi o meu próximo. Isso é uma ação daquilo que eu recebi. Eu recebi um perdão e eu estou retribuindo. Eu estou perdoando. Eu fui abençoado. Estou abençoando. Aleluia. Eu fui colocado no melhor caminho. Estou lutando para colocar outros no melhor caminho. Isso é uma ação daquilo que eu recebi, de uma reação do que eu fiz. Aleluia. Mas quando foi que o meu próximo me perdoou? Quando foi? Quando foi que o meu próximo me deu a vida? Ou seja, quando foi que meu próximo, vendo eu indo em direção à morte, ele disse para mim: Ricardo, sai desta fila que eu vou entrar nela. Quando foi? Nunca. E nunca será. Aleluia. Então a pergunta que eu quero deixar para você não é o que você está fazendo para o seu próximo, mas sim, não deixe de fazer para o seu próximo, porque também é algo que Deus ele pede para nós. Tudo aquilo que Deus nos dá é para que nós possamos compartilhar com alguém. Mas eu quero dizer para você, quero perguntar para você: o que você está fazendo? O que você tem feito por aquele que tomou o seu lugar? Aquele que perdoou os seus pecados, tomou sobre si as suas iniquidades, e ele entrou no caminho da morte, tirando, livrando você, te dando liberdade e vida para você. É essa pergunta que eu quero te fazer. O que você está fazendo por esse Jesus? O que você está fazendo por esse grande benefício que ele fez por você? Quando eu digo você, somos nós. Somos nós, porque todos nós temos que entrar pelo caminho. E o que esse Jesus ele quer de mim? Uma oferta em dinheiro? Será que ele quer que eu doe algo material para ele? Será que é isso? A palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro, ele é dono da prata, ele não tem necessidade de nada. Tudo é dele. Tudo é dele. Então ele não precisa daquilo que é dele. O que é meu, é meu. Tudo é dele. Aleluia. Mas a nossa gratidão a tudo isso que ele fez na nossa vida, a gratidão por ele ter tomado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, a gratidão é a nossa vida. O que nós temos de melhor não é o nosso carro, a casa, imóveis. Não, isso são perecíveis. Isso se acabam. Isso, a situação financeira, ela muda. Você perde.
A palavra de Deus diz: onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver na terra, nos bens materiais, ali está o teu tesouro. Mas esse tesouro aqui na terra, a traça e a ferrugem consome. Mas se o seu coração estiver no céu, aleluia, lá estará o seu melhor tesouro, onde a traça nem a ferrugem consome, mas dura eternamente. Aleluia. E o que é que você tem de melhor aí? Por mais que você seja uma pessoa paupérrima, eu sou pobre, não tenho nada. Você não tem nada material, mas você tem algo de muito valor, que é isso que Jesus quer. Esta vida aqui é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida. Aleluia. Mas Ele não quer a nossa vida para que nós sejamos escravos dele. Ele não nos quer escravizados, não. Não. Ele quer a nossa vida para ser preservada. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Nós podemos achar atalhos, mas caminhos. Caminho é uma direção que leva a algo, a um objetivo. Chama caminho. E Jesus está dizendo que Ele é o caminho. O objetivo final que todo ser humano precisa e necessita está nesse caminho. E este caminho se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. E Ele também diz que Ele é a verdade. Se Ele está dizendo que Ele é verdade, tudo que nós ouvimos fora da direção, fora do caminho de Jesus, é mentira. É mentira. Mas tudo que está dentro deste caminho e tudo que está nesta palavra de Deus chamado Bíblia é a verdade. Então Jesus, Ele te quer no caminho, porque Ele quer que você esteja um final agradável. Porque a nossa vitória, ela não está no começo nem no meio, mas ela está no fim. E o fim esperado por nós é só neste caminho. E Ele diz que Ele é verdade, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Nele não há mentira, não há sombra de mentira, não há sombra de variação. Aleluia. Jesus não tem palavra de dúvida, só tem palavras sinceras e corretas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é algo melhor para mim e para você. Ele é a nossa vida. Ele quer a nossa vida porque Ele é a própria vida. Aleluia. Um dia nessa terra tudo cessará. Tudo acabará, mas existirá uma eternidade. Uma eternidade. A eternidade com Jesus, nós desfrutaremos do melhor. A eternidade sem Jesus, nós desfrutaremos do pior, do sofrimento e da dor. Aquilo que Ele levou consigo, a nossa dor, o nosso sofrimento, volta tudo para nós. Sem Ele. Eu sou a verdade, diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele também diz algo, uma sentença. Sem Ele nós não vamos ao Pai. Não existe. Não existe atalho para nós chegarmos ao Pai, para nós chegarmos a Deus. Não existe atalho, é só por Ele. Então hoje, esse dia de hoje, é o dia para nós refletirmos na nossa vida. É um dia para nós pararmos e pensarmos naquilo que um dia Jesus fez por nós. Mas a reflexão não é apenas para nós lembrarmos, como está em Lamentação.
quero trazer à lembrança tudo aquilo que traz esperança. O que traz esperança para nós é Jesus, não tem outra coisa. Mas a reflexão é para nós lembrarmos, sim. É para nós retrocedermos um pouco, lembrar de quem éramos e ver quem somos. Sim, todas essas melhoras foi Jesus que nos fez. Mas a reflexão é para nós fazermos uma autoanálise da nossa vida. Todos esses benefícios que darei eu ao Senhor, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que tem me feito. O que você pode dar? Faça uma reflexão agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, não deu a Ele a sua vida em forma de gratidão, a palavra de Deus está dizendo que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Doe-se, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confie nele. Porque tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Mas nós temos que entregar o nosso caminho. Quando nós entregamos o nosso caminho, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, não somos escravos, não. Somos livres, libertos. Mas é Ele que nos conduz. Ou seja, se porventura nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, Ele, através do Espírito Santo, Ele diz: Ricardo, não é por aí, é por aqui. Mas sem Ele, nós nos desviamos para a esquerda e vamos caminhando, 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 porque não ouvimos ninguém, não somos sensíveis. Mas com Ele tudo é diferente. Então, que esta palavra, ela venha falar no teu coração e que você possa fazer uma reflexão na tua vida sobre este Jesus que nós temos ouvido falar. Mas esse Jesus, Ele fez algo para mim e para você. E quando nós recebemos um benefício de alguém, nós não maltratamos, não queremos mal àquela pessoa. Nós procuramos retribuir, fazer o bem. E Jesus fez pela tua vida. Ele doou a vida dele. Ele se entregou para ser morto naquela cruz do Calvário por você. Aleluia. Reflita nisso. Tome uma decisão a partir de hoje. E faça algo diferente para Jesus. Surpreenda Ele. Surpreenda Ele. Surpreender é fazer algo anormal do que nós fazemos. Surpreender é fazer aquilo que não está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele está esperando hoje. Surpreenda Ele. E você verá a diferença na tua vida. Você verá a diferença na tua vida. Porque esse Jesus, Ele é galardoador. Esse Jesus é recompensador. Então nada que nós fazemos por Jesus ou pela obra de Deus é em vão. A retribuição para a minha vida, para a minha família, para a minha vida profissional, conjugal, sim. Tudo isso vem num pacote chamado bênçãos. E nós precisamos sermos abençoados. E somos todos os dias. Mas Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa ter um dia na presença de Deus. E reflita nessa palavra. Reflita nessa palavra. Reflita nessa palavra. Você foi contemplado com alguém que deu a vida por você. Pense nisso. E retribua de alguma forma. Amém? Deus abençoe a todos. E que Ele possa nos dar uma próxima oportunidade para podermos estar falando
desta gloriosa palavra, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.